Importante notar, então, o que é que orar no Espírito não significa, porque existem muitas ideias erradas a respeito disso. Se você quiser fazer uma prova, vá no YouTube e digite orar no Espírito, e você vai ver uma série de pregações de pastores sobre o que é orar no Espírito, e a maioria deles vai começar dizendo que é orar em línguas estranhas. A maioria deles vai dizer isso. Então, primeira coisa, orar no Espírito não é orar em línguas estranhas, não é você orar em línguas diante de Deus. Existem, sim, 3 passagens do Novo Testamento que parecem associar a oração no Espírito com línguas. A primeira delas é Romanos 8, 26 a 27, que eu já mencionei, quando o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas pessoas entendem que essa expressão gemidos inexprimíveis se refere a línguas estranhas. Só que o texto está dizendo que é o Espírito Santo que geme, não é o crente. É o próprio Espírito de Deus que geme diante do Pai. Nós até, quando falamos recentemente sobre isso, na nossa exposição em Romanos, nós dissemos que é um tipo de linguagem que a Bíblia usa para falar dos mistérios de Deus e que revela um relacionamento dentro da Trindade, quando o Espírito se dirige ao Pai em favor daqueles que são seus, e o faz isso com tal intensidade que é como se ele estivesse gemendo, e são gemidos de tal forma profundos que palavras não podem exprimir. De qualquer forma, quem geme é o Espírito Santo e não o crente. Logo, Romanos 8, 26 a 27, não está dizendo que a intercessão do Espírito com gemidos inexprimíveis é orar em línguas. A outra passagem é 1 Coríntios 14, de 14 a 15. Lá o apóstolo Paulo está discutindo sobre a questão dos dons. Ele está falando sobre o dom de línguas. E ele está dizendo para a igreja de Corinto que não adianta falar em línguas estranhas na igreja se não houver interpretação. Porque a igreja não recebe edificação nenhuma, só pode haver edificação se houver entendimento. Falar em línguas na igreja que não seja acompanhada de interpretação é um exercício vazio, porque não traz entendimento ou conhecimento das coisas de Deus, porque é feito numa língua que ninguém entende. E Paulo então diz, o que é que eu vou fazer então? Aí ele diz, eu vou falar no Espírito, mas eu também vou falar com a mente. Então, essa expressão, falar no Espírito, em contraposição a falar com a mente, deve ser ou pode ser interpretado como sendo falar em línguas, debaixo da ação do Espírito Santo, sem nenhum problema. Em seguida, Paulo diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Então, o grande ponto aqui é o que é que a palavra Espírito quer dizer, que como vocês sabem, a palavra Espírito é a tradução de uma palavra grega, que no original, palavra pneuma, que no original é a mesma palavra para Espírito do homem, Espírito de Deus, Espírito maligno, não tem letra maiúscula no grego, nome próprio não começa com letra maiúscula, por isso quando é o Espírito Santo não começa com um pi maiúsculo. Então os intérpretes têm que olhar o contexto para ver em que sentido a palavra está sendo usada ali. E é muito provável que Espírito, em 1 Coríntios 14, 14, quando Paulo diz, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, é simplesmente o oposto de mente. São as emoções, é o sentimento interior. Quem ora em línguas, ele não entende o que ele está dizendo, mas ele sabe que ele está orando em línguas, mas a mente dele não compreende. Não está se referindo necessariamente à ação do Espírito Santo no momento da oração, mas fazendo um contraste entre a mente que compreende e o Espírito Santo que ali representa o sentimento e a emoção de quem está orando. Portanto, a passagem também não está falando necessariamente ou dizendo que o Espírito Santo, que toda vez que nós oramos no Espírito, nós vamos falar em línguas. A terceira passagem é Judas, verso 20, quando Judas diz que nós devemos nos edificar orando no Espírito Santo, devemos nos edificar na nossa santíssima fé. Não há absolutamente nada na passagem ali que sugira que Judas está dizendo que para os crentes se edificarem na fé, eles têm que orar em línguas. Todas as vezes que as línguas aparecem no livro de Atos, Atos 2, Atos 10, Atos 19,
todas as vezes que ocorre o fenômeno das línguas, o texto diz que quem ouvia, escutava aquelas pessoas louvando e exaltando a Deus. E nós já vimos que o tipo mais comum de oração é súplica, é petição. Então não bate. Se língua, ou se falar em línguas é sempre um ato de louvor e adoração a Deus, então não bate com orar em línguas ser a coisa normal que o crente faz quando ele está cheio do Espírito Santo, porque são duas atitudes diferentes, uma é adoração e outra é súplicas. Então não há qualquer evidência que vá dizer para nós que você só está orando no Espírito Santo se você orar em línguas. Eu assisti alguns dos vídeos na internet de pessoas que defendiam isso, eu fiquei impressionado. Tinha vídeo que dizia assim: o poder extraordinário da oração em línguas. Mas onde é que eu encontro no Novo Testamento que orar em línguas é mais poderoso do que orar na minha língua, no idioma que eu entendo? Eu não vejo isso no Novo Testamento. Não tem absolutamente nenhuma dica de que orar em línguas é uma forma de oração superior. Na verdade é até inferior, porque Paulo diz assim, que se você orar em língua e não tiver quem interprete, você tem que ficar calado na igreja. Tem que ficar calado na igreja. Não pode orar em língua na igreja se não tiver intérprete. E ele limita, dizendo, tem que ser 2 e no máximo 3, e em sequência. Então isso de todo mundo estar orando de repente em línguas, todo mundo ao mesmo tempo e tudo mais, não há na Escritura qualquer fundamentação para esse tipo de coisa.